8h06. Já tenho aqui ao lado no estúdio, junto com a gente no estúdio aqui da CBN Vale, a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, a quem eu agradeço pela gentileza de ter vindo até aqui conversar conosco. Vice-presidente, bom dia para o senhor. Muito bom dia, Milton Jung, bom dia, Cássia Godoy. Bom dia. Cumprimentar todos que nos acompanham aqui na CBN Vale. Parabéns à CBN, que inaugura o FM agora para atender toda a nossa região do Vale do Paraíba, uma das regiões mais industrializadas do mundo, comparado ao Vale do Ruhr, da Alemanha, e nessa bela cidade de São José dos Campos. E rádio que toca lá em Pindamonhangaba. Esse é o mais importante, né? Tá certo. Presidente, vamos lá, vamos começar pelo que aconteceu de mais novo agora recentemente. Depois daquela rápida conversa entre Lula e Trump, o que se avançou nas negociações? O que mudou? Olha, Milton Jung, nós estamos otimistas. Eu acho que a conversa já vem de alguns meses. Há 15 dias atrás, teve uma ordem executiva do governo americano e colocou tarifa zero para celulose, para ferro-níquel. E como nós exportamos muita celulose, isso equivale a 1,7 bilhão de dólares. Nós exportamos o ano passado para os Estados Unidos, exportação total, 40 bilhões de dólares. Então, 4% da exportação brasileira foi zerada. Com esse bom encontro, né, como disse o presidente Trump, que deu uma química entre ele e o presidente Lula, eu acho que nós teremos novos passos. E temos bons argumentos, porque o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. Do G20, só 3 países os Estados Unidos têm superávit. Só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. São José, nós estamos aqui na terra da grande indústria, da Embraer. A Embraer ficou com 10%. Ela saiu do tarifaço anteriormente. Não estava no tarifaço suco de laranja, aviões, né, o caso da Embraer. Agora saiu também celulose, ferro-níquel. Então, estamos otimistas, vamos fazer disso um ganha-ganha. Cássia Godoy. E o que já se sabe em relação a esse provável encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos? Existe alguma possibilidade de o senhor participar dessa reunião? Olha, Cássia Godoy, não tem ainda informação sobre a data e o tipo do encontro, mas entendo que ele é um passo importante para a gente poder avançar. E nós temos 201 anos de parceria e amizade com os Estados Unidos. O Citibank tem 110 anos no Brasil. A General Motors tem 100 anos no Brasil. A Caterpillar tem 70 anos no Brasil. Os Estados Unidos é o segundo comprador do Brasil. Não é o maior parceiro, que é a China, mas ele é muito importante, que ele compra produto de valor agregado, avião, carro, máquina, motor, produto industrial. Aliás, uma boa notícia, a Embraer vendeu mais 50 aeronaves para uma empresa americana e vendeu agora, sexta-feira, estive na Latam, em São Carlos, 24 EJ, o E2, E195, para a Latam, e com uma possibilidade de mais 50. Então nós estamos otimistas, vamos aguardar os próximos dias para avançar mais. Tem se falado muito no interesse americano em terras raras no Brasil. Isso é posto à mesa? E em que condições? Olha, o Brasil tem um subsolo maravilhoso, né? Petróleo, gás, nióbio, lítio, ouro, ferro. Nós temos um subsolo muito importante. E temos terras raras, minerais estratégicos. E o governo acabou de lançar, Milton Jung, um programa chamado Redata, que é para atrair data center, porque nós somos o terceiro país que tem mais energia renovável do mundo. E data center consome muita energia. Então nós temos boas possibilidades, isenção de impostos para aqueles equipamentos que não têm produção nacional. Então é um grande estímulo
para trazer data center para o Brasil e a gente poder ter investimentos aí que extrapolem R$ 1 trilhão de reais. Minerais estratégicos é uma dessas áreas importantíssimas. O pessoal da mineração já conversou com o senhor, até porque o senhor vinha sendo o negociador, ou pelo menos vinha à frente desse movimento, liderando esse movimento. O pessoal da mineração já conversou com o senhor sobre que condições pode haver uma negociação com os Estados Unidos? Olha, são dois momentos, Milton Jung. Um é prospecção, você fazer o levantamento geológico, né, dos minerais, do potencial brasileiro, que grande parte, mais de 80%, não está descoberto. Quer dizer, não foi feito o estudo geológico. A segunda é a exploração. E o que nós queremos é agregação de valor no Brasil. Ao invés de exportar o aço, exportar avião. Quer dizer, esse é o grande desafio, você ter a cadeia toda produtiva e fazer uma integração de cadeia produtiva. Eu acho que há muita... Vamos dar o exemplo do aço. Nós compramos o carvão siderúrgico americano, fazemos o aço semiplano e vendemos para os Estados Unidos, que faz o motor, faz a máquina. Então tem muita possibilidade de integração produtiva. Qual foi o papel, Geraldo Alckmin, do empresariado em relação a essa retomada do diálogo com os Estados Unidos? Desde o começo, Cássia Godoy, o setor privado participou, tanto brasileiro, empresários brasileiros reunidos na ANCHAM, como os empresários americanos reunidos na US Chamber. Então, é uma Câmara Brasil-Estados Unidos, uma Câmara comercial, que grandes empresas brasileiras e grandes empresas americanas participam juntas. Então, você tem um importador americano querendo comprar o produto brasileiro e querendo vender também. Então, o setor privado teve e terá um papel importante para a gente excluir mais setores do tarifaço, que foi 10 mais 40, aí que dá os 50%, e reduzir essa alíquota, porque não tem sentido. Dos 10 produtos, Cássia Godoy, Milton Jung, que os Estados Unidos mais vendem para nós, 8 a tarifa é 0, não paga imposto para entrar no Brasil. E a média tarifária é 2,7, essa é a tarifa média. Então, acho que nós temos bons argumentos para avançar. Uhum. Agora, o que mudou? Porque o que a gente percebia, vice-presidente, é que no começo dessas negociações, apesar dessa interlocução dos empresários, Donald Trump parecia muito resistente. E na semana passada, ele mostrou uma mudança de atitude. Como que foi virada essa chave? Olha, eu não tenho detalhes disso, mas vejo de forma positiva, porque os argumentos são favoráveis. Os Estados Unidos têm déficit com o mundo inteiro. Tem um déficit comercial de 1,2 trilhão de dólares. Com o Brasil tem superávit. Para vender produto aqui no Brasil, a tarifa é 2,7. Este ano, Cássia Godoy, a venda americana para o Brasil, até agora, a média relativa ao ano passado, cresceu 11%. Então, o Brasil não é problema, o Brasil é solução. Muita possibilidade de investimento recíproco. Você tem muitas empresas brasileiras também investindo nos Estados Unidos. A Gerdau, aqui no Vale, lá de Pinda, tem fábrica nos Estados Unidos, a Embraer, a WEG, JBS. Então, é um ganha-ganha, é isso que se deseja. Nós estamos confiantes de que terá uma boa conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump e que isso possa destravar ainda para a gente avançar mais. Presidente, o tarifaço chegou no Brasil com um forte componente político. Ficou claro isso na primeira mensagem enviada pelo presidente Donald Trump e que se referia a Jair Bolsonaro, punições, etc. E veio também acompanhado de punições a autoridades brasileiras, inclusive do próprio governo. Isso vai ser discutido com o presidente Donald Trump e vocês acreditam no governo Lula e no governo federal de que pode haver um recuo por parte do presidente Trump em relação a essa punição às autoridades brasileiras? Você tem, além do tarifaço, você teve a lei Magnitsky, você tem a seção 301, que também é um processo investigatório, mas eu vejo que à medida que a conversa avance, é possível nós caminharmos.
Não há relação entre uma decisão da Suprema Corte, do Poder Judiciário, que é outro poder, você não interfere num outro poder, e política de importação, tarifa, que é política regulatória. Tarifa de importação e exportação é política regulatória. Não tem nada a ver com a questão de decisão de Suprema Corte. Tanto é que o Tribunal Comercial nos Estados Unidos, analisando uma representação de empresa americana, decidiu por 7-4 que o tarifaço era ilegal. É que vai ter recurso à Suprema Corte, lá nos Estados Unidos. Então tem que aguardar, não é fácil, acho que a Suprema Corte... Apesar de uma coisa não ter a ver com a outra, e não deveria ter, passou a ter à medida em que as ações foram tomadas pelo governo Trump. O senhor acredita que possa haver esse recurso por parte, ou esse recuo por parte do governo americano, a partir desta abertura de diálogo? Olha, eu não tenho detalhes sobre isso, mas acho que a abertura do diálogo, o avanço do diálogo vai melhorar muito a relação Brasil-Estados Unidos. Cássia. Enquanto não acontece um avanço em relação a essas medidas dos Estados Unidos contra o Brasil, como que os agricultores, como que os empresários estão conseguindo dar vazão aos produtos que seriam exportados para os Estados Unidos? Que balanço a gente pode fazer deste momento, destes produtores, em relação ao que seria exportado para os Estados Unidos e não pode ser por causa dessa tarifa? Cássia Godoy, o governo, então, o presidente Lula lançou um programa de mitigação. Ele envolve uma medida provisória e um projeto de lei. A medida provisória já está vigorando. 40 bilhões de crédito para as empresas atingidas que iam exportar para os Estados Unidos e deixaram de exportar, fundo garantidor para elas poderem ter acesso ao crédito, postergação de pagamento de tributo, que venceria em setembro, outubro, vai tudo para dezembro. Drawback, você tinha 1 ano, vai ter 1 ano para exportar para outro lugar. Reintegra, você vai dar 3,1% para as empresas poderem buscar mercado. E eu saindo daqui da rádio, da CBN Vale, aqui em São José dos Campos, estou indo ao encontro do PIEX. A PEX está reunindo os exportadores, para capacitá-los para exportar mais. E nós estamos fazendo mais acordos comerciais. Já foi assinado Mercosul, Singapura. O mês agora de setembro, Mercosul, EFTA. São 4 países, Milton Jung, de grande renda per capita. Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia. E até o fim do ano deve assinar Mercosul, União Europeia. 27 países. Então nós estamos diversificando o mercado. Na década de 80, a exportação brasileira, 24% era para os Estados Unidos. Hoje é 12%. Então, o Brasil, eu estou indo agora, dentro de 15 dias, para a Índia, que tem 1,4 bilhão de pessoas, né, e cresce a 6,5% ao ano. Diversificar mercado e trabalhar com os Estados Unidos para reduzir a tarifa. Na economia interna, uma das preocupações que se tem em relação à taxa Selic a 15% vai ser mantida e provavelmente permanecerá até o final do ano, pelo menos é o que está sendo sinalizado. Como que o governo trabalha dentro desse cenário? Que tipo de dificuldade gera para a administração das contas? Olha, gera 2 problemas. Um primeiro problema é que o crédito fica muito caro. Então, quem deve a dívida cresce e dificulta a tomada de novo crédito. Nós estamos otimistas que a gente possa ter uma redução da Selic mais rápida. Por quê? Porque nós tivemos, no final do ano passado, 2 problemas com a inflação. Um foi o dólar. Ele chegou a 6,20. Chegou a 6,20. Hoje está em 5,34, menos de 5,40. A queda do dólar derruba a inflação. A outra é safra. Final do ano, a seca e o calor foi muito forte. Aí derrubou a safra agrícola. Caiu a safra, o preço de comida sobe. Este ano a safra é recorde. Ela cresceu 16%.
E está caindo o preço do arroz, do tomate, da cebola, do feijão. Então, queda de preço de alimento, queda do dólar. Isso ajuda a derrubar a inflação. Então, vamos ter otimismo aí que a gente possa ter uma redução da Selic mais rápida. O senhor fala em mais rápido, qual é o tempo desta rapidez, até porque o Banco Central e o Copom não sinalizaram isso na própria ata que foi divulgada semana passada. Eu acho que nós teremos ainda mais uma reunião do Copom e acho que é importante a redução porque ela, além de atrapalhar o PIB, ela encarece a dívida. Vamos lembrar que metade praticamente da dívida pública ela é selicada. Então, cada 1% de taxa Selic dá 48 bilhões por ano que o governo tem que gastar para rolar a dívida. Então, ela é um problema. E os Estados Unidos têm um modelo interessante, Milton Jung e Cássia Godoy. Eles excluem do núcleo da definição dos juros alimento e energia, petróleo. Porque alimento depende do clima. Se o clima for ruim, a safra vai cair, o preço vai subir. Não adianta aumentar juros que não vai chover. E petróleo depende de guerra, geopolítica, também não adianta eu subir juros, só vou atrapalhar a economia. Então, acho que a gente deveria, com o tempo, talvez esse não seja o momento, mas com o tempo analisar melhor a questão da formação do núcleo da taxa de juros no Brasil. Queria voltar a um ponto a respeito do qual o senhor falou agora há pouco, dos acordos internacionais, mas um deles em específico, que é um acordo muito importante da União Europeia e Mercosul. O senhor nos disse que existe a expectativa de que esse acordo finalmente, depois de muitas décadas, né, de negociação, seja estabelecido até o final deste ano. As autoridades têm se manifestado de forma positiva, até países como a França, por exemplo, que tinham mais resistência. Ao mesmo tempo, os agricultores da própria França têm se manifestado ainda de forma muito veemente contra esse acordo. Na última sexta-feira, houve manifestações reunindo milhares de pessoas na França contra este acordo. Isso pode ser algum tipo de ameaça, algum tipo de empecilho à conclusão do acordo União Europeia-Mercosul? Olha, é difícil, Cássia Godoy, você ter unanimidade. Até o Mercosul, quando foi criado há mais de 2 décadas, não havia unanimidade. Agora, nós defendemos o multilateralismo. E acho que o acordo Mercosul, agora com um 5º país, além de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, aí entrou a Bolívia. Então, 5 países. E 27 países dos mais ricos do mundo da União Europeia, é o maior acordo da história. Quer dizer, ele é importante para os 2 blocos econômicos, Mercosul e União Europeia, abrir mercado, livre comércio, fortalecer o multilateralismo e importante para a geopolítica mundial, Milton Jung. No momento de incerteza, de dificuldade, você mostrar para o mundo que é possível avançar. Abrir mercado, tem complementariedade econômica. Eu sou mais competente numa área, eu vendo para você. Você é mais competitivo numa área, vende para mim. Quem ganha é a sociedade. É a sociedade que ganha quando você abre o comércio, quando você tem livre comércio. Presidente, falei agora há pouco sobre economia nacional, falei de juros, mas a gente tem que falar de déficit também. Como é que o senhor enxerga o desafio do déficit primário, estimado em cerca de 75 bilhões para esse ano? Qual é o papel do superávit primário na estratégia fiscal do governo? Olha, Milton, acho que nós fomos por etapas. Hoje a meta, este ano, é déficit primário 0. O que é déficit primário? Eu excluo a dívida e não posso gastar mais do que eu arrecado. Quer dizer, excluída a dívida, eu não posso gastar mais do que arrecado. Então, a meta é déficit 0. O ano que vem é um superávit de 0,25%, podendo chegar até 0,5%. E no futuro vai ter que crescer mais forte para você estancar a dívida. Agora, é bom lembrar que em 2020, no governo anterior,
o déficit não foi 0,25%, foi 9,3%, quase 10% de déficit primário em 2020. Qual a justificativa? Covid, foi a Covid, 2020. Só que Covid teve no mundo inteiro. O México também teve Covid e o déficit primário foi 0,5%. Meio. O Brasil foi quase 10%. Então, meta este ano é 0, precisa cumprir, não ter déficit e, a partir do ano que vem, começar com superávit primário de 0,25, que pode chegar a 0,5 e depois vai ter que subir esse déficit primário para poder estancar a dívida e até no futuro reduzir. É bom lembrar que o presidente Lula, no primeiro mandato, quando assumiu, a dívida sobre PIB estava em 59%. Quando saiu, deixou com 42%. Em relação ao crescimento da economia brasileira, nós tivemos na semana passada o Banco Central revisando a projeção do crescimento do PIB para esse ano. Foi uma revisão discreta, mas foi uma revisão de 2,1% para 2%. Quais são as expectativas do senhor para o crescimento deste ano e também do ano que vem? Acho que depende muito, Cássia Godoy, da taxa da Selic, da taxa de juros. Se nós conseguirmos ter uma redução mais rápida da taxa Selic, o efeito da redução dos juros não é imediato, ele leva meses. Então, se você conseguir ter uma redução mais rápida, o PIB vai crescer mais. O Brasil tem um potencial de crescimento fantástico, subsolo riquíssimo, a agricultura mais competitiva do mundo. O setor industrial vai de avião até, se pegar a Dutra aqui, vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, é uma fábrica do lado da outra. Se pegar o setor de serviços, o setor bancário, financeiro, quem tem PIX é importante. Então, tem tamanho. O Brasil é a 7ª população do mundo, tem mercado interno, 10ª economia, o 5º maior país do mundo em extensão territorial, e os maiores do que nós é tudo gelo. Rússia, Sibéria, Canadá, Polo Norte. Então, o Brasil tem potencial de crescimento. Eu acho que crescerá mais de 2%, e quanto mais rápido cair os juros, mais ajuda a economia. Presidente, o governo aposta nessa semana na votação do projeto que trata da isenção do imposto de renda. Há uma pressão, por outro lado, de partidos mais à direita em função da proposta da anistia ou redução de penas. O senhor acredita que essas pautas podem ficar contaminadas no debate político no Congresso ou há confiança na aprovação desse projeto? Olha, não há relação entre... E que fique claro, quando eu falei aprovação desse projeto, estou falando do projeto do imposto de renda. Isso. Não há relação entre o projeto de lei que trata de imposto de renda, que é correto. Veja bem, imposto de renda é um tributo sobre a renda. Então, o que o governo está fazendo? Quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda, vai ficar isento. Quem ganha entre R$5.000 e R$7.350 vai ter uma redução, vai ter um desconto. E o resultado é neutro, não vai aumentar déficit, porque você vai compensar isso lá em cima, na turma que ganha mais de R$100.000 por mês. Então, você está fazendo justiça tributária. Imposto de renda é isso, é sobre... meu pai sempre dizia que era pagar bastante imposto de renda, sinal que você está ganhando mais. O outro é o imposto indireto, é o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, o IPI. Aí é igual. Quando compra uma bicicleta, a pessoa que ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto do bilionário, do Elon Musk. Mesma coisa. Então, o imposto de renda tem uma justiça tributária. Acredito que aprove na quarta-feira. Nós estamos otimistas que possa aprovar na quarta-feira, e também que aprove a regulamentação da reforma tributária. Essa é uma boa notícia, Milton e Cássia Godoy. A reforma tributária pode, por si só, em 15 anos, aumentar o PIB em 12%, o investimento em 14% e as exportações em 17%. Porque ela desonera investimento e ela desonera exportação. Além de simplificar, você vai trocar 5 impostos sobre consumo por um IVA dual.
Portanto, no seu entender, o projeto da anistia não vai contaminar essa discussão do imposto de renda? Espero que não, porque não há relação entre um projeto que já está lá há quase um ano, que faz justiça tributária, que não causa déficit, que é positivo, com problema de anistia, que é outro setor. Eu não vou perguntar se o senhor vai concorrer ao Senado no ano que vem, porque eu já sei qual é a sua resposta e não é de hoje. Desde o tempo que o senhor era governador, o senhor já dava a mesma resposta, falando de anos pares e anos ímpares. Agora, há movimentos na política... Não, mas tem outra resposta. Oi. Além de dizer que eleição é em ano par e nós estamos em ano ímpar, é dizer que tem dois ansiosos na vida: políticos e jornalistas. E temos dois aqui nesta mesa, mas não vamos perguntar sobre esse assunto, mas quero entender se movimentos que nós estamos assistindo de alguns partidos já está relacionado a isso. Por exemplo, saída do União Brasil, progressistas, inclusive a União Brasil tirando o seu ministro, dizendo que tem que tirar também os funcionários que estão no cargo do governo. Esses movimentos já estão conectados com essa discussão do ano que vem? São esses políticos ansiosos já se movimentando nesse sentido? Olha, cada partido tem a sua lógica, né? Eu queria dizer duas coisas. Uma, que o presidente Lula é o candidato natural à presidência da República. Eu não sei quem vai ser o adversário, essa é uma definição que não cabe a nós, mas é um candidato natural e tem o que mostrar. O salário mínimo cresceu, o desemprego caiu, a renda melhorou. Então, você tem um cenário positivo. A outra, sobre os partidos políticos, o Brasil tem partido demais. O De Gaulle dizia que a França era muito difícil de ser governada, porque tinha muitos tipos de queijo e muitos partidos políticos. Então, a cláusula de barreira, a cada eleição vai reduzindo. Precisa reduzir mais depressa, mas devagarinho vai reduzindo. Porque esse excesso, não de partidos, mas de siglas partidárias, dificulta a governabilidade. E essa saída já está relacionada a isso, no seu entender, e pode atrapalhar a questão da base do governo lá no Congresso ou não? Eu espero que não, né? Porque os projetos do governo são projetos de interesse público. Eu fui deputado federal e não tem essa coisa de eu voto porque sou amiguinho do governo, voto contra porque não... Não, depende da qualidade do projeto. Se tiver um bom projeto, a tendência... E o presidente Lula é o governo do diálogo. Tem permanentemente dialogado, tanto é que até agora não teve dificuldade. Veja a reforma tributária, é PEC. PEC é a maioria qualificada, 3/5, 2 votações e aprovou. Vice-presidente Geraldo Alckmin, quero agradecer sua gentileza de ter estado conosco aqui, ao vivo, no estúdio da CBN Vale, participando aqui desse momento também ao nosso lado, trazendo aí sua análise, sua informação. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton Jung, a você, a Cássia Godoy, cumprimento a CBN pela nova rádio agora FM aqui no Vale do Paraíba e homenagear a vocês. O Vitor Hugo dizia que o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Ela é civilizatória. Então ganha a sociedade com o crescimento da imprensa e a CBN Vale aqui agora FM. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.